Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando o Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Este programa é uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Nós vamos ao ar toda terça-feira às 11 da manhã pelos 1080 AM e pelo website da rádio, radio.urgs.br. Logo depois, o programa pode ser acompanhado no canal YouTube da URGS TV. E o Diálogos também pode ser visto no canal 15 da NET de Porto Alegre, UniTV. Rádio da Universidade, 1080 AM. Hoje recebendo o professor Rui Vicente Oppermann, reitor da universidade, professora Jane Tutkian, vice-reitora. Bem-vindos ao Diálogos, novamente. Nós tratamos, então, mais uma vez do Futurice, né? O Futurice 2 agora, não sei como é que estão chamando o retorno, a volta. Enfim, essa nova versão aí, né, do programa para as universidades que o governo federal já tinha apresentado anteriormente e inclusive tinha sido apreciada já pelo Conselho Universitário da Universidade e por outras universidades também, e o governo então modificou algumas coisas, né, dessa proposta. Ainda é uma proposta, não sei se a gente pode chamar de informal, no sentido que ainda não foi apresentado nenhum projeto de lei oficial, né, no Congresso, não foi dado ainda uma forma oficial ainda para a proposta, perfeito. Né? Mas foi modificado então em algumas coisas e o Conselho Universitário já está novamente discutindo isso. Acho que até mais de uma vez já houve reuniões em que isso foi discutido, né? Perfeito. Na última sessão, na sexta-feira passada, nós tivemos então uma deliberação sobre como que nós vamos conduzir esse processo de avaliação do Futurice e das alternativas que nós queremos apresentar ao Futurice, porque ficou muito claro, né, de que a primeira versão do Futurice foi rejeitada por mais de 80% das universidades federais através dos seus conselhos, porque era uma proposta extremamente frágil, muito mal colocada, muito mal estruturada. A atual proposta, ela vem de uma forma mais simplificada, mas ainda tem uma série de problemas, uma série de circunstâncias que nos colocam com um cuidado muito grande na sua avaliação. Nós entendemos que, e isso a Andifes inclusive ratifica, que nós não vamos dialogar com o Ministério, né? Nós vamos esperar que a proposta seja apresentada no Congresso e a partir da sua apresentação no Congresso, então nós vamos poder aí abrir um diálogo, uma conversa, uma negociação dentro do Congresso sobre as alternativas que nós julgamos fundamentais e importantes para as universidades federais. Isso é no entendimento de que, ao se levar para o Congresso o projeto do Futurice, o governo está abrindo as conversações sobre as universidades federais dentro do Congresso, coisa que não se fazia há muito tempo, né? E nós entendemos que essa é uma oportunidade de nós estabelecermos, então, uma série de premissas, uma série de questões que nós julgamos importantes, contrapondo ao que o Futurice está colocado. Talvez até em algumas linhas da mesma intencionalidade, por exemplo, financiamento da tecnologia, da inovação. Tem vários pontos, mas nós entendemos que, assim como ele está agora, nós não podemos aceitá-lo novamente. Mas nós temos que apresentar uma alternativa, porque essa alternativa vai se dar dentro do Congresso. Então, esse foi o debate que se estabeleceu no Conselho Universitário, e nós chegamos, afinal, a um consenso que passa, a partir de agora, a comprometer e envolver toda a comunidade.
comunidade já, mesmo antes dessa apresentação da nova versão, já havia também outras reuniões, além daquelas do Conselho Universitário, né, professora Jane? Em unidades, né? Que chegaram algumas a discutir. unidades já vinham discutindo, outras começam a discutir. Até antecipando já que haveria uma modificação, né? Mas eu acho que a gente tem que considerar uma grande parte da universidade que não conhece essa nova versão do Futures. Esta nova versão, ela vem com uma limpeza jurídica, tudo aquilo que se falava antes, que era inconstitucional, e toda a questão de legislação, eram 16 ou 17 leis que se precisaria mudar. Então essa limpeza jurídica foi feita por um lado, e por outro lado se diz, ou diz o governo, que atendeu às sugestões colocadas na consulta pública, né? Então ela realmente vem uma versão modificada que traz algumas coisas que se pode discutir, mas tem ainda muitas brechas. Então, o que eu penso da reunião que nós tivemos no campus Litoral, que foi uma reunião muito boa, não é? Semana passada. Na semana passada, a reunião que nós tivemos no campus Litoral e a reunião no próprio conselho universitário termina mostrando um amadurecimento da nossa comunidade em relação à percepção do próprio Futures. Porque parece muito claro e parece muito evidente, mas de fato não é, que a universidade não pode simplesmente dizer não discutiremos, não aceitamos, não queremos participar disso. Porque nesses 85 anos é uma tradição da URGS estar presente nos grandes debates nacionais e, mais do que isso, participar ativamente com a posição da sua própria comunidade. Então, nós não podemos simplesmente dizer não. Dizer sim é inviável, né? Até pelas lacunas que eu mencionava anteriormente. Tenho ouvido em alguns momentos que se poderia colocar algumas sugestões nesse Futures. Ora, se nós pegamos um texto e começamos a acrescentar coisas nesse texto, significa que nós estamos aceitando, né? Eu aceito com a ideia de melhorar, quando na verdade não é essa a decisão, não é essa a vontade da nossa comunidade e nem do nosso conselho. Isso é muito claro. Então eu acho que assim, a gente chegou a uma posição muito madura, e nessa posição, que é uma posição muito madura, nós estamos alinhados com a própria Andifes, no sentido de apresentarmos uma proposta ao Congresso, né? Porque nós não vamos discutir com o MEC, mas de apresentar ao Congresso a universidade que nós efetivamente queremos. E quando eu digo a universidade que nós queremos, não se trata de uma posição pessoal, mas se trata de toda uma avaliação que diga respeito ao contexto em que nós vivemos e de que forma nós podemos servir melhor à sociedade. Me parece também interessante a gente lembrar que as expectativas de prazos em relação ao Futurice mudaram desde a primeira apresentação. Porque num primeiro momento se falou em projeto de lei a ser apresentado no Congresso já no segundo semestre deste ano. Chegou depois a se falar até em medida provisória, né? E mais recentemente, então, com essa apresentação da nova versão, se não me engano, foi o secretário de Educação Superior que mencionou que bem, vamos apresentar ao Congresso e para ser apreciado, assim, dando uma ideia de que não há mais aquela pressa que parecia ter no início, né? Eu acho que isso é muito bem lembrado, André, porque de fato a primeira versão veio com um cronograma que faria com que o projeto fosse enviado ainda em final de outubro, começo de novembro, não? E por isso mesmo as universidades se apressaram em tomar uma posição essa majoritariamente de rejeição, exatamente para sinalizar que não havia concordância com, primeiro, não houve concordância com o modo como foi construído o Futurice, como foi apresentado, e não havia concordância com o conteúdo do Futurice como estava sendo proposto. E, portanto,
a rejeição foi muito grande. Agora, né, a situação muda completamente em termos de dinâmica. Primeiramente porque nós estamos agora começando novembro, o governo, na Andifes, o secretário de Educação Superior, mencionou que eles abririam uma nova consulta pública, né, e que para meados de novembro eles estariam enviando o projeto de lei para o Congresso, né. Bom, nós estamos já entrando em novembro, não sabemos se a consulta pública vai efetivamente ocorrer ou se eles vão enviar diretamente para o Congresso. Ainda assim, aí o teu comentário é relevante, ainda assim, indo para o Congresso esse mês, por exemplo, o que vai acontecer é que a dinâmica do Congresso ela sofre uma sazonalidade muito grande agora no final do ano, né? Então, o projeto ele vai entrar em tramitação, vai possivelmente ser enviado a uma comissão, possivelmente a Comissão de Educação, né, da Câmara, para a sua avaliação inicial. Então, nós imaginamos que isso não vai se dar esse ano, né? Acho que esse ano o processo vai começar, mas não vai se encerrar. O que abre para nós a possibilidade, e essa possibilidade nós estamos usufruindo, de construirmos na universidade um tempo de reflexão, de debate sobre o que o Futurice quer e o que nós queremos para o futuro da nossa universidade. E é isso que nós vamos fazer a partir da deliberação do consumo. Essa ideia da Andifes, né, da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais, né, de Ensino Superior, ela sugere uma espécie de contraproposta ao governo ou seria uma nova versão? O que seria essa ideia que está sendo discutida pelos dirigentes? A Andifes, na primeira versão, ela não tomou posição nenhuma, né, e deixou ao cargo das universidades o posicionamento. Nesta segunda versão, a Andifes já tomou uma posição. Não vamos dialogar com o MEC, vamos esperar para fazer a discussão no Congresso. E a discussão no Congresso vai se dar a partir daquilo que as universidades que compõem a Andifes vão sinalizar como sua vontade dentro da Andifes. A Andifes ela não vai tomar uma posição enquanto nós não apresentarmos para a Andifes qual é a posição que nós estamos tomando, né? Mas, de fato, existem aí algumas opções, né? Tem a opção da adesão pura e simples, que está fora de cogitação. Tem a adesão, ou melhor, o adendo, fazer as emendas no projeto, que a professora Jane já colocou que também é uma situação de adesão, porque afinal de contas está aderindo e reformulando o projeto. E aí vem as outras duas questões que são as que talvez sejam as que estejam aí em discussão ainda, não amadurecida. Você apresentar um projeto alternativo ao Futurice, portanto, um outro projeto de lei, ou apresentar, né, quais são as demandas, quais são as questões que nós entendemos importantes para as universidades federais e que podem se constituir num projeto de lei ou pode se aproveitar o que já existe no Conselho, no Congresso, para que a gente possa efetivamente conseguir. Eu vou nomear algumas coisas para ilustrar o que eu estou dizendo. Por exemplo, a autonomia, artigo 207 da Constituição, tem pelo menos 3 propostas de encaminhamento de regulamentação de alguma forma dessa autonomia, né? Uma promovida pela Andifes, uma promovida pelo PROIFES e agora tem uma que é por inspiração aí da Câmara, que também está propondo uma regulamentação da autonomia. Há outras questões, a questão do financiamento, da utilização dos recursos próprios, né? Tem um projeto de emenda constitucional que permite e faculta essa utilização dos recursos pelas universidades, né? Ora, essas questões, a questão dos fundos de investimento, o Endowment Fund, né? Existe um projeto de lei que recupera a possibilidade de se fazer a renúncia fiscal de quem investir no fundo, que é o que limita hoje os fundos, né? Então, dentro do Congresso, existem vários projetos em andamento que atendem a maior parte, se não tudo, que nós entendemos ser importante. Por exemplo, assistência estudantil. Transformar o PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, em lei, tem um projeto de lei lá. Agora, nós estamos empoderados para que esses projetos
andem, porque eles ficaram parados porque nós não tínhamos suficiente poder político de fazer eles andarem. Mas na medida que tem o Futurice colocado, hoje o Congresso se vê, então, instado a tomar uma decisão. E a decisão que a gente quer que ele tome é a decisão daquilo que nós estamos trabalhando. Então, pessoalmente, eu acho que apresentar um projeto alternativo ao Futurice ia ser muito difícil. Nós teríamos que construir esse projeto com as 63 universidades. Eu acho que isso tomaria muito tempo e ficaria, na verdade, de novo, uma questão de um projeto contra o outro. E eu entendo que, na verdade, nós temos demandas importantes e essas demandas podem e devem ser encaminhadas no Congresso por alternativas ao próprio Futurice. Mas essa decisão a Andifes ainda não tomou, porque ela está aguardando que as universidades se posicionem. Eu só gostaria de complementar isso que o reitor coloca, e coloca de uma forma muito clara. Tem questões que são questões muito caras às universidades, questões das quais nós não podemos abrir mão e nem deixar que uma medida, seja uma medida provisória, seja um projeto de lei que se transforme em lei, venha a fragilizar isso que nós efetivamente somos. Então, uma questão, por exemplo, que para mim é muito cara, em nenhum momento o Futurice traz alguma coisa sobre ciências básicas. Em nenhum momento se menciona alguma coisa que diga respeito às humanidades. Por outro lado, as declarações que têm sido dadas nas entrevistas pelo próprio ministro tendem a desprestigiar toda uma área. Nós mesmos aqui no Rio Grande do Sul tivemos a oportunidade de ouvir uma entrevista do ministro em que ele dizia assim, sobre as licenciaturas, ele dizia, os alunos de geografia, de história, de ciências sociais, eles estudam até o 3º semestre e aí vão fazer artesanato de epóxi para vender na feira. Ora, essa área toda é extremamente importante para nós. E se nós não defendermos esta área, e se nós não defendermos a universidade que nós pensamos que seja manter a universidade como uma universidade pública, gratuita, inclusiva, não são os outros que vão fazer isso por nós, sobretudo num momento em que o país toma essa direção neoliberal. Um comentário, ontem não, quando nós tivemos o debate lá no campus Litoral, uma docente ela levantou um aspecto que eu acho que é fundamental nesse momento contextualizar. Cíntia. A Cíntia. Isso. Tudo bem, Cíntia? O Futurice é parte, ele não é um todo, ele é parte de um projeto de país que está aí, que não se esgota no Futurice. Vai a Previdência, vai a reforma administrativa, vai a reforma tributária, enfim, nós não podemos perder esse contexto, porque, de fato, a nossa resistência é a resistência a um projeto de país que desconstrói o Estado brasileiro. E essa desconstrução do Estado brasileiro ela é muito, muito, muito lesiva para os interesses da maioria da população. Então a licenciatura é importante para nós, mas a licenciatura é importante para o Brasil, porque nós temos que formar professores que permitam esse salto tão importante na educação dos nossos jovens no país. E é por isso que nós estamos preocupados. Nós temos muito claro que o Futurice é uma parte de um projeto maior de desconstrução do país. E é por isso que a gente acha que não dá para descontextualizá-lo, mas sim termos nós muito claramente uma defesa dos nossas colocações para uma universidade pública, gratuita e socialmente referenciada. E é isso que a gente quer trabalhar. E aí, assim, aproveitando que o encaminhamento que se deu no Consum para isso, André, eu acho que é muito importante, porque nós vamos fazer esse debate com toda a comunidade da URGS, nos diferentes campos, Vai haver uma comissão paritária dentro do Consum, que vai organizar os debates nos campos, vai levar para esse debate uma análise feita por um grupo de trabalho que vai examinar
nesta ótica que nós estamos colocando o Futurice e também o que nós entendemos como essencial para a defesa da universidade pública. Quais são os pontos que nós achamos que são importantes? Porque isso vai subsidiar nessas reuniões nos diferentes campos o debate e os próprios participantes para que se busque uma colaboração de toda a comunidade que vai vir para, em última análise, o Conselho Universitário tomar a sua posição final. Então isso vai, ao longo desse mês e do mês que vem, nós vamos fazer esse périplo de discussão sobre o projeto de futuro para a nossa universidade, não do Futurice. Então, quer dizer, as pessoas fiquem atentas que vai haver chamamentos, nós vamos divulgar aqui nos veículos de comunicação da universidade também, né? Com certeza. Para diversos debates, encontros sobre isso e com certeza o próprio Conselho Universitário vai seguir debatendo também. Perfeito. Muito bem. Agradeço, professora Jane Tutkian, professor Rui. O público pode entrar em contato com o programa pelo e-mail dialogos@urgs.br. Diálogos URGS é uma parceria da Rádio da Universidade e da URGS TV. Aqui pela rádio, este programa teve produção e apresentação de André Grassi. Na técnica, Jefferson Gomes, com a supervisão do professor Luiz Esperoto Teixeira. Pela URGS TV, imagens de Ana Moura e Breno Dias. Nós voltamos na próxima terça-feira pelos 1080 AM e na internet. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.